no livro de João, capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 4. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cuja dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, porque o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso na minha e na sua vida, só porque Ele é fiel, Ele é poderoso, grande e maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Ali Marta e Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Todas as vezes que Jesus ia passar por Betânia, Jesus ia lá na casa de Marta e Maria, porque lá ele encontrava paz, amor, alegria, porque Jesus, ele é alegria, ele é paz, ele é amor, ele é felicidade nas nossas vidas, não tem tristeza com ele. Então ali elas mandaram avisar, ali o irmão delas ficou doente, então elas mandaram avisar o Senhor que o seu irmão Lázaro estava enfermo, aquele a quem Jesus amava. Por quê? Porque ali naquela casa o Senhor Jesus se sentia confortável, ele se sentia que ele podia estar ali e que nada ia acontecer com ele, mas não por causa de Lázaro, Maria e Marta. Que Jesus estava ali porque Deus tinha enviado, e segundo, estava ali porque Marta, Maria e Lázaro tinham abrido a porta da casa para ele entrar, e ali eles estavam juntos. Tanto que Maria é aquela a qual despejou unguento no Senhor e depois secou com os seus cabelos, porque ela fez isso para demonstrar o amor que ela sentia por ele. Ela fez isso para demonstrar o tanto que Jesus foi maravilhoso na vida dela. A partir da hora que Jesus entrou na vida dela, a vida dela transformou, a vida dela teve um outro rumo, a vida dela foi transformada realmente, porque Jesus, ele é maravilhoso. Então a palavra do Senhor fala assim: clama a mim e respondei-te-ei, e farei coisas grandes e novas que tu não o sabes. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é maravilhoso na minha e na sua vida. Então o Senhor falou assim: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a vida. Mas Jesus ainda continuou na cidade que ele estava mais 2 dias ainda, depois de saber que ele ainda estava enfermo. E Betânia era longe da cidade que ele tinha que ir, da aldeia de Maria. Mas só que o Senhor Jesus, ele é aquele tão maravilhoso, tão poderoso, que só ele é aquele que pode vir ao nosso encontro, trabalhar nas nossas vidas, porque ele é fiel, ele é glorioso. O Senhor Jesus é aquele que trabalha grandemente nas nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro, ele vem ao encontro da família, ele vem ao encontro de todos. Sabe por quê? Porque ele nos ama. O Senhor Jesus, ele é aquele que vai trabalhando conforme a vontade e o querer dele. Aí ele ficou sabendo disso e logo pensou que ia ter que voltar para Betânia. Discípulos, né? Falou assim: mestre, vai ter que voltar para Betânia? E ele: mestre, vai ter que voltar para a aldeia de Betânia? E ali eles voltaram. Mas sabe por quê? Que nosso Senhor Deus a preparou para o filho dele passar por isso. Porque teve uma vez que Jesus passou na aldeia de Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, e ali ele foi quase apedrejado por aquele povo. Então ele foi embora daquele lugar, o Senhor tirou ele de lá, e depois ele ficando em outro canto, levando a palavra do Senhor, ressuscitando pessoas, fazendo o querer do Senhor Jesus. Então ali grandemente ele trabalhou naquelas vidas, grandemente Deus entrou com providência e ajudou.
mais e mais, mas o que houve? Houve que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que é maravilhoso, Ele é aquele que é maravilhoso, e disse aos apóstolos: vamos novamente para Betânia. E eles disseram: mestre, esses dias queriam te apedrejar-te e te já quer voltar para aquele lugar. Ele disse: não, vamos lá, porque Lázaro dorme. Eles falaram assim para Jesus: se Lázaro dorme, Jesus, esse Lázaro dorme, deixa ele lá, porque ele está dormindo, então ele está bem. O Senhor disse: não, Lázaro dorme. Mas o dorme que o Senhor queria dizer para os apóstolos dele, para os discípulos dele, para os discípulos, era que Jesus estava ali. Por quê? Porque Lázaro não dormia, Lázaro era morto. Então ele ia lá porque ele ia ressuscitar. Então ele não disse dessa forma para os discípulos, mas ele disse que Lázaro dormia, né? Os discípulos com medo, então disse: não, Jesus, deixa isso para lá, ele está dormindo. Mas Jesus disse: não, ele não dorme, ele está morto. Então, nisso daí, Jesus estava indo já para a aldeia de Betânia. E lá, quando ele estava quase chegando, Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando naquele lugar. Então, Marta foi direto ao encontro do Senhor Jesus e falou: Jesus, se te tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor falou para ela: não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, e quem crê em mim jamais morrerá. E ali ela ficou esperando no Senhor, mas só que tem um porém. Ela ficou esperando, mas ela disse assim: sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, na última ressurreição. O Senhor falou assim: não, eu sou a ressurreição, e grande e maravilhoso é o nome do Senhor Jesus, que é poderoso na minha e na sua vida, porque somente Ele é aquele que tem poder. Somente Ele é aquele que tem poder para vir ao nosso encontro e trabalhar nas nossas vidas grandemente, mais e mais, porque, ó Deus poderoso e maravilhoso, grande, grande, glorioso, poderoso é o nome do Senhor. Mateus 17:20, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível quando você clamar ao Senhor, quando você falar com o Senhor, porque Ele é aquele que vem ao nosso encontro, Ele é aquele que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que quem habita no esconderijo do Altíssimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Altíssimo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que vem sempre ao nosso encontro e está sempre trabalhando nas nossas vidas. Então somente Ele é aquele que pode vir ao nosso encontro. Então continuou ali. Marta foi ao encontro de Jesus e depois avisou a Maria, que estava na casa, e tinha muitas pessoas lá junto com ela, que tinha ido de Jerusalém, tinha ido ver elas, tinha ido consolar elas. Então elas ali estavam porque o irmão estava morto, mas estava entristecida. Então Marta chegou e falou para Maria: Maria, o mestre quer te ver. Aí ela saiu para fora e todas aquelas pessoas foi atrás dela, pensando que ela estava indo no túmulo de Lázaro. Então, quando ela encontrou Jesus, ela falou para Jesus: Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus olhou, Jesus pensou, Jesus falou: não, mostra para mim aonde é que ele está. E ali Maria mostrou, levou Jesus até lá. E quando Jesus viu, Jesus chorou, e aquela multidão ficou olhando e disse:
e disse assim para Jesus, quando Jesus está chorando, ele amava Lázaro de verdade, e porque ele não fez igual fez com o paralítico, igual fez com o cego, libertou o cego, fez ele enxergar, e depois igual fez com o paralítico, fez ele andar, porque ele não curou Lázaro antes de morrer, não curou ele da enfermidade, já que ele ama tanto. E ali continuaram olhando ao Senhor Jesus, e o Senhor mandou que removesse aquela pedra que estava ali no sepulcro, e ali Maria falou para Jesus, já faz 4 dias que ele está morto, já cheira mal. Mas Jesus disse assim, não tem problema, remova a pedra. Removeu a pedra, e ele foi lá e falou, olhou para o povo, e depois falou com o pai, que era para o pai vir ao encontro dele. Ele sabia que o pai ia fazer, mas aquele povo que ali estava não sabia. Ele falou assim, sabe por quê? Ele falou porque aquele povo, eles não temia aquele Jesus que ali estava, porque eles não sabiam que aquele Jesus era o Filho de Deus, eles não sabiam que aquele Jesus era o Messias, que haveria de vir na terra, e ali já estava, porque eles não estavam esperando aquele Jesus. Ele estava esperando um Jesus diferente, e muitos deles que dentre eles estavam, achavam que Jesus estava ali somente porque estava fazendo um milagre só para carregar a multidão atrás deles. Então Jesus mandou remover a pedra, e nisso removeu a pedra, e Jesus trabalhou grandemente. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu andando para fora. Então, quando Lázaro saiu, Jesus falou que era para desatar as mãos e os pés, e também tirar o lenço que estava envolto da cabeça dele. Então o Senhor trabalhou ali e falou assim, tira e deixe-o ir. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha ressuscitado, tinha desamarrado, tirado todas as algemas que tinha na mão dele, os panos amarrados da mão dele, e tirado o pano que estava tampando a visão dele, e falou, deixa ele ir. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é aquele que ele fala para nós nesta noite, que ele faz tudo isso, ele fez tudo isso na vida de Lázaro, mas ele continua no dia de hoje, desamarrando algemas da nossa vida. Jesus continua trabalhando grandemente, Jesus continua fazendo grandes coisas na minha e na sua vida, porque Ele é maravilhoso. Somente o Senhor Jesus é aquele que tem poder, é aquele que tem poder de libertar, é aquele que tem poder de guardar, é aquele que grande e poderoso é. Sabe por quê? Porque só Ele é poderoso, porque somente Ele é Deus. Uma vida que somente aqueles que conhecem Jesus Cristo sabe que ele pode ter, ele sabe que quando ele tem Jesus na vida dele, se ele estiver enfermo, o Senhor Jesus vai curar. Ele sabe que se ele estiver passando por lutas, ele sabe que o Senhor Jesus está do lado dele. Ele sabe que se estiver desempregado, ele sabe que o Senhor Jesus vai prover o que precisa até o dia que abrir a porta de emprego. Ele sabe que todas essas coisas, o Senhor Jesus é aquele que vai preparar, porque Ele é poderoso na minha e na sua vida. Somente Ele é aquele que tem poder. Por isso que eu amo esse Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele é poderoso na minha vida e na sua. Deixe o Senhor trabalhar na tua vida, deixe Ele trabalhar na tua vida, que você vai ver a diferença que Ele vai fazer na tua vida. Você vai ver as maravilhas que Ele vai fazer na tua vida, a partir da hora que você deixar o Senhor fazer morada no teu coração. Ele é aquele que vai entrar, trabalhar grandemente, porque
porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel na minha e na sua vida. Ele é aquele que guarda nós, guarda a nossa família. Sabe por quê? Nós não podemos estar em todos os lugares, mas só que Jesus Cristo pode. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares no mesmo momento. E lá no Salmo 121 fala assim, ó, lá no penúltimo versículo, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que nem dorme e nem tosquineja, sabe para quê? Para livrar a mim e a você, guardar a minha entrada e a minha saída, a minha e a sua, desde agora para sempre, porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso e maravilhoso nas nossas vidas. Grande e poderoso é o nome do Senhor, porque somente Ele é aquele que tem o poder nas mãos para nos levantar. Ele é aquele que levanta o pecador do pó. Levanta e fala assim, ó, levanta-te, resplandece, porque já vem a glória do Senhor nascendo sobre ti. Imagina que coisa linda, você está lá no pó, caído, e de repente você sente aquela mão te levantando e falando para você, levanta-te, resplandece, porque já vem a glória do Senhor nascendo sobre ti. Isso é Jesus Cristo. Isso é Jesus Cristo que trabalha na minha e na sua vida, porque somente Ele é poderoso, somente Ele é glorioso, grandioso na minha e na sua vida. Grande, grande e poderoso é o nome do Senhor, porque só Ele grandemente fez as coisas. E os discípulos ali todos preocupados, né? Ia ter que voltar para aquela cidade. E se Jesus já tinha sido quase apedrejado, então os discípulos falaram assim, vamos lá para morrer com ele? Mas o que houve? Não morreram não, porque Jesus, Ele é a ressurreição. Como Ele quase tinha sido apedrejado, sabe o que o Senhor queria? Nosso Senhor Deus queria com Ele? Que Ele fosse lá, fizesse um milagre para todos aqueles ver, para depois sair falando que aquele Jesus era o Messias. Teve muitos que viu que aquele Jesus era o Messias e viu que aquele Jesus estava fazendo milagres e viu que aquele Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas teve uns que ainda saiu dali e foi lá na sinagoga contar para os outros que aquele Messias que aquele Jesus estava lá fazendo milagre. Por quê? Eles não creram. Aqueles que foi contar não creram. Não creram de jeito nenhum. Mesmo assim, no dia de hoje, nem todo mundo crê. Nem todo mundo crê que esse Jesus é poderoso e maravilhoso. Nada vai acontecer com Ele, porque Ele é poderoso e maravilhoso para guardar. Ele é poderoso para segurar nas tuas mãos. Ele é poderoso para te colocar você debaixo das asas dele. Ele te esconde. Ele é aquele que cuida de você em todos os momentos. E você mesmo assim não crê? Comece a crer nesse Senhor. Comece a ver tudo que você passou até no dia de hoje. E comece a ver que o Senhor Jesus é aquele que em todos os momentos da tua vida esteve presente trabalhando na tua vida sempre, não te abandonou em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Nosso Deus maravilhoso mandou o único filho que Ele tinha, unigênito, eu e você, para morrer por mim e por você. Nós fomos pagos caro, preço de sangue, e temos que ouvir a palavra de Deus. Então hoje temos que dar valor. Por quê? Porque esse Jesus Cristo morreu por mim, por você, não foi à toa. Foi para mim e você hoje estar falando no nome dele. Foi para mim e você falar que ele é bom e maravilhoso, que ele fez muitos milagres e continua a fazer nas nossas vidas. Fazer na vida daquele que tem a fé no Espírito Santo do Senhor. Que você vai ver as bênçãos e as maravilhas acontecer grandemente na tua vida, porque Ele é poderoso,
Certo dia, lá no passado, tinha Obed-edom. Obed-edom era um homem que estava enfermo, as plantações dele não iam bem, a esposa também não tinha filhos. Mas quando foi um dia, Davi mandou levar a arca, e lá perto da casa de Obed-edom, aconteceu que a arca tombou, e aí colocaram a mão, não iam mais, foram lá na casa de Obed-edom para levar a arca, perguntar para ele, ele arrumou um lugar e colocou a arca na casa dele. Ali ele ficava orando, clamando ao Senhor, e o Senhor trabalhou grandemente na vida dele. Ali o Senhor entrou com providência de libertação na vida de Obed-edom. O Senhor trabalhou nas plantações dele. O Senhor trabalhou na vida da esposa. Oh, como é grande e maravilhoso o nome do Senhor. Porque quando a gente tem o Senhor nas nossas vidas, o Senhor Jesus, Ele é aquele que entra na nossa vida e faz grandes coisas. Coisas que nós nem imaginamos. Coisa que a gente nem pensa que nós um dia pode ter ou acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, fiel e maravilhoso. Por isso que eu amo esse Senhor Jesus glorioso. Eu amo esse Senhor Jesus porque Ele é fiel. E grande é o nome do Senhor. Porque quando Ele entra com providência na vida de alguém, Ele entra mesmo. Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que trabalha, Ele é aquele que abre portas de emprego, Ele é aquele que ressuscita, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que vai ao encontro daqueles que estão no leito, aqueles que estão na cadeira de roda. Ele é aquele que trabalha na vida de cada um deles. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é grandemente maravilhoso na minha e na sua vida.